Por algum E aí? motivo aí, acho que escutaram o que a gente tava falando aí, por algum motivo caiu aí, cara. Deixa Ó, eu só mudar aqui meu som. O Cláudio já tá vendo, o Cláudio entrou aí também. Mas vamos esperar as Pronto. pessoas voltarem aqui. Pois é, eu estava falando mal da Amazon, da Netflix, É, derrubaram a gente. e fizeram um comentário aqui, que aí eu quero até que ele repita aí, que tá com uma abreviação, dizendo que a Amazon está onde está porque ela foi pioneira nisso, né? Em recomendação. Sim, 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 esse aí foi o Jean. Né? Jean trabalhou comigo, é um grande amigo meu. Né? A gente Ah, está. foi Jean Tá, que falou, né? foi Jean, a gente está trabalhando num livro, Vilela, para ChatGPT na educação. Né? Ele é dessa área de tecnologia, ele é coordenador do curso de engenharia da computação lá em Minas também. Tá. Mas. Continuo? Vamos lá, vamos continuar. O Ok. pessoal vai Eu estava voltando aí, vamos lá. falando justamente, bom, o comentário do Jean, Vilela, que ele colocou que a Amazon está onde está por conta desse sistema de recomendação, né? E ele está certíssimo. Que é justamente, começou como livros, né? Então, você comprava um livro e ele colocava, olha, normalmente quem compra esse livro também compra esses outros aqui. Né? Normalmente a Amazon, quando chega no país, ela chega vendendo livro. Depois vai agregando um monte de coisas. Hoje você compra de tudo. Né? De livro, sabão em pó, bicicleta e tudo mais. Né? Eu compro tudo na Amazon aqui em casa. E chega no próximo dia. Né? Então são as facilidades, né, desses assistentes. Então a Netflix foi nesse mesmo caminho, sabe, Guilherme? A Só um Priscila falou que minutinho, está. Aristeu. A Priscila falou que está sem som. Só a Priscila está com esse problema, gente? Vocês estão conseguindo ouvir? Faz só um sinal para mim de positivo, por favor. Quem não está ouvindo? Quem está ouvindo, mais É, alguém está com algum problema? Não, não está ouvindo, não vai poder me responder, né? é, Só a Priscila? voltou. Isso. Ah, voltou. Vamos lá, vamos lá. Então, aí só para terminar a questão da Netflix, Vilela, a primeira série que a Netflix criou foi com base nos dados que ela tinha. Né? Então, ela viu que muita gente gostava de um determinado ator e também gostava de um determinado diretor. Né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma série que é House of Cards com esse ator e com esse diretor. E foi sucesso. Né? Então, a inteligência artificial não criou a série, mas com base nesses dados eles tomaram as decisões deles. E foi uma decisão acertada, que foi um grande sucesso. Né? Então, essas assistentes virtuais, Vilela, é um grande exemplo. Né? Tem vários outros aqui, né, filtro de spam no seu e-mail, né, aquele monte de e-mail que chega para você, ele filtra para te mostrar somente o que realmente deve ser lido. Corretor ortográfico, né, quando você está lá no Word, ele corrige para você se você colocou com C cedilha, era com S. Autocompletar, né, como a gente estava falando antes aqui, você está escrevendo algo e ele já completa, dependendo se está configurado, né, e Aham. manda. Né? Muitas vezes a gente passa aperto por isso, né? Completou alguma palavra que não era e você, poxa, pede desculpa que Exatamente. foi o autocorretor e tal. E vários outros. GPS, né? Você consegue saber que horas que você vai chegar numa cidade que está a 500 quilômetros da sua casa, né? Com o Waze, com o É, Google Maps e eu tal. peguei a estrada hoje, né? E eu uso muito o Waze. E tinha assim, carro parado à sua frente. Aí você fica, poxa, então alguém foi lá e comunicou que tinha um carro parado ali na frente, né? Porque na verdade, assim como você comentou logo no início, né? Nada mais é do que vai alimentando as informações, as respostas, o conteúdo, e ela vai trabalhando aquilo ali, né? Vai ir cada vez mais ajustando. É pesquisa. E, por exemplo, Netflix é um sistema de pesquisa, né? Como você falou também aí, eu estava atrás de um tênis. Chovia informações de tênis se eu entrasse no Instagram, se eu entrasse em qualquer coisa, chovia informações de tênis, né? E é assim que funciona, uma alimentação de informações, né? E para Exato. um determinado público, se é o público bancário, cada vez mais automação, velocidade, eficiência, né? Eu estava dando uma olhada, eu converso com algumas pessoas que são traders, né? São aqueles que operam na bolsa entrando e saindo no mesmo dia. E agora eles já estão com os robôs, que os melhores trades, que a maioria dos trades, 90%, vamos dizer assim, eles perdem dinheiro, porque termina sendo uma aposta, né? E aí já tem Uhum. uns robôs que seguem aqueles trades que são muito eficientes, né? Que são muito famosos. E aí esses robôs, assim, replica tudo aquilo que aquele trader faz. Então, assim, no Uhum. mercado financeiro eu tenho acompanhado sim. Mas eu queria ver, não sei como é que está a sua pauta aí para a gente seguir,
para a gente começar a falar um pouquinho também das profissões dos que estão aí, por exemplo, né? Na educação, no direito, na medicina. Tem robôs hoje fazendo cirurgias, né? Bem, com mais precisão do que humanos, né? Então, acho que é por aí que vai, né? E a pauta você que diz, Vilela. A gente vai trocando, vai batendo essa bola aqui, acho que tá bem legal. Né? E já partindo, porque como eu coloquei para você, essa parte de profissões é a grande dúvida das pessoas. Né? O que vai acontecer comigo? Tá, eu não sei se a Nelma passou que perguntou aí se vai ficar gravada a nossa live. No final eu posso deixar ela aí, eu acho, por um tempo gravado. Agora eu acho que o que ela está perguntando é se os dados da Netflix ficam... Eu entendi os dois, tá? Se os dados da Netflix ficam guardados. Eu acho que sim, fica um grande banco de dados ali guardados, né, Aristeu? Esse tipo de informação. Por mais que tenha hoje o sigilo da informação, mas eu acho que fica, né? Interessante esse ponto, Vilela. E isso, é Nelma, é? O nome dela? Nelma. Nelma, e os demais que estão aqui, essa parte de dados, essa parte de guardar a informação é algo realmente muito crítico. Né? E a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Que todos os nossos dados estão sempre sendo guardados. Né? Por exemplo, você colocou, né, Vilela, que coloca, assim, a live vai ficar gravada, não, assim, né? Mas já aproveitando, né, que é uma dúvida também, né, com então eu entendi certo. Você colocou o exemplo do Waze. O Waze é de graça, você não precisa pagar o Waze. Netflix você já paga, joia, mas o Waze é de graça. Né? Então a gente fala, né, na área de tecnologia que se o produto é de graça, você na verdade que é o produto. Né? Se o sistema é de graça, você é o produto. Eles estão usando os seus dados, né, para treinar os produtos deles, para melhorar os produtos dele, e você está dando. Né? Então, aquelas caixinhas de consentimento, né, você está de acordo para que a gente use seus dados, que a gente lê tudo, a gente entra, lê aquelas letrinhas pequenas, de maneira alguma, a gente só clica e segue em frente. Estão compartilhando os dados com outras empresas e tal, para fazer a gente não sabe o que. Né? Pode fazer 1001 coisas. Então, todos os dados estão gravados no Instagram, por exemplo, onde a gente está aqui. Todos mesmo, não são só as curtidas, não são só os salvamentos, os compartilhamentos. Se você está passando um vídeo, você registrou quanto tempo você ficou parado nesse vídeo. Ou se você passou rápido demais. Né? Então, tudo isso, Vilela, então, é muito mais. E aí cruzam todas essas informações, né? Todos esses dados, melhor dizendo, e transformam em informações. Para eles, por exemplo, saber o que vão te recomendar mais. Se você parou naquele vídeo, ele vai te mandar mais vídeos daqueles ali. Para você ficar cada vez mais sem sair da rede social, por exemplo, né? É isso mesmo, né? Somos o produto, né? Somos o produto. É interessante quando você curte, ou deixa de curtir, mas você perde um tempo, não precisa nem você curtir. Você perde o tempo vendo um vídeo, e aí aquele vídeo e aquele tema começa a ficar repetitivo. E você começa, então, ou seja, ele realmente, para cada uma, vai um direcionamento, né? Interessante que eu e Karine, a gente estava aqui esses dias, às vezes eu estou pensando alguma coisa, e Karine faz assim, chegou para mim aqui, né? É bem interessante isso aí. Mais uma vez que tem um comentário aqui. Né? Na verdade, a gente sabe. Se você visita sempre os mesmos lugares com o Waze, eles vão vender seus dados para empresas da região. Também faz sentido. Eu viajo muito, eu pego muita estrada, muita estrada. E aí eu fiquei muito curioso, né? Me permita fazer esse comentário aqui. Eu fiquei muito curioso, Aristeu, como é essa questão do Waze mesmo. E fui fazer pesquisa no Google Maps e no Waze. E no Google Maps eu vi que você pode ganhar dinheiro com isso, localizando empresas ali da região onde você muito passa para fazer a divulgação para eles. Né? E eles vão te remunerar por isso. Você bate lá naquela empresa, posso divulgar a tua empresa, teu restaurante que aqui fica, passa tantos carros aqui. Ele já tinha pesquisa de quantos carros passavam por ali, se era carro de passeio, se era caminhão, qual era o público. Então, ou seja, nós estamos alimentando as pesquisas dele. Né? Exato. Não foi alguém que ficou contando ali na porta do restaurante, né, quantos caminhões e carros passavam. Né? Com certeza a gente mesmo deu essa informação para eles. Né? Eu tenho um carro, tenho não sei o quê, não é? Então é por aí mesmo, Vilela. Os dados, o produto somos nós, né? São nossos dados, né? Que estão sendo coletados o tempo todo. Essa conversa nossa aqui,
né? Não é só a imagem, mas o que a gente está falando está sendo coletado também. Né? Todo mundo que está escrevendo aqui, o que você escreveu está sendo gravado. Né? Então, há níveis que a gente não tem nem ideia. Né? Deixa eu só dar um exemplo aqui, Vilela. Tem uma série que me fugiu o nome, que é sobre o Tinder. Né? Sabe aquele aplicativo de relacionamento, Tinder, né? Sim. E aí foram a fundo, uma mulher queria saber os dados dela. Né? Eu quero coletar todos, quero saber quais os dados vocês coletam de mim. Ela teve que entrar na justiça, né? E esse é um documentário que está na Netflix, inclusive, você pode procurar lá, não me lembro o nome. Se alguém souber, coloca aí pra gente nos comentários. Mas ela pediu esses dados, conseguiu na justiça que o Tinder desse os dados para ela. E, para surpresa dela, tinha um calhamaço de papel que chegou para ela, né, com todos esses dados aí. E os dados, Vilela, não era só que ela gosta de tal tipo de pessoa, de tal característica, não. Chegava ao nível de dizer, olha, tal dia, a tal hora, ela está depressiva e por isso ela entra no sistema para ver tal pessoa. Então, coloca esse tipo de imagem para ela. Nesse nível de detalhe, sabe? Nesse nível de intrusão na vida da pessoa. Né, a tirar certas conclusões com base na navegação dela. Então, isso é só um exemplo, né, do Tinder e tal, e todas as redes sociais funcionam e são tão poderosas por conta disso, né, que elas sabem muito bem usar a nossa informação. Né? A Meta, a antiga Facebook, tem esse valor, não é por nada, né, que ela tem todos esses dados que a gente está dando todo dia para ela. Né? É isso mesmo. O Cláudio até confirmou aqui que o Waze, a gente sempre pensa que ele está dando um caminho mais curto. Pode dar, porque ele vê que você está com pressa para chegar. Mas ele coloca que ele coloca a rota comercial dos produtos que ele gosta de consumir, para que ele comece a passar por aquela rota ali também. Então tem isso, né? Por mais que você não pensa que não, mas tem isso sim. E a cada empresa que vai mais evoluindo e investindo nisso, né? O que tem me assustado também são os crimes cibernéticos. Né? Ontem eu estava num cliente lá em Goiânia, ele falou que no restaurante dele, a gente não tem um cardápio por QR Code, e aí não tem mais a maioria não tem mais aquele cardápio físico, né? Então, quando você clica ali no QR Code tinham colocado alguma coisa naquele QR Code e o bandido já ia para dentro do seu celular e já conseguia fazer. Então, assim, eles estão muito inteligentes agora ao ponto de que, às vezes, a gente não consegue mais impedir, né? Os bancos têm gastado, não é milhões, não, bilhões por ano para combate por conta disso, porque é uma inteligência fora do comum, né? Então, E está cada vez eu acho mais que é por aí. acessível, Guilherme. Está Aham. cada vez mais acessível, cada vez mais fácil de você fazer isso. Né? De você clonar uma voz, por exemplo. Né? Eu tenho um vídeo no meu canal, se você não segue, chega lá e dá uma olhada, que eu clonei a minha voz usando uma plataforma de inteligência artificial. Eu Eu vi. subi cerca de 6 ou 7 áudios meus. Idiomas, né, que você colocou. Você colocou outros Exato, e idiomas aí com a sua voz, eu vi. com a minha voz, Eu vi. exato. Está perfeita? Não está ainda, né? Mas pode ser que eu engane. É, Né? As pessoas caem em golpes hoje, né, com alguém, uma mulher gritando, você na correria, no desespero, você acaba pensando que é sua filha, sua esposa. Mas imagine é, fazendo isso com a voz dela, com a coisa própria que voz. já, inclusive, aconteceu. Golpes de É. pessoas clonando a voz de alguém e se fazendo passar por ela. Né? Então, realmente, da mesma maneira que a gente usa para o bem, tem sempre gente buscando usar para o Não, mal. Né? não só a voz, mas com as informações, né? Porque ele já coletou as informações. Mãe sou eu, se chama de mãe, se chama pelo nome, se chama por alguma outra coisa, né? Temos Uhum. mais um comentário aqui. Essa discussão está em alta. Quem tem iPhone já percebeu que agora, quando instala um app, você tem a opção de pedir para não rastrear. Isso está causando uma briga da Apple e a Meta, né? Interessante, né? Porque eles usam, né, essa informação é chave para a Meta. Né? A informação de, em todo momento, saber onde você está. Né? Tem também Aham. documentários na internet, Vilela, que mesmo você estando desconectado, o seu celular está captando as localizações suas. Depois, quando você É, conecta, ele manda tudo para Google também, por exemplo. Né? é. Mas os dados realmente valem ouro, né? O celular, já me recomendaram, né? No computador, você sempre está com a sua câmera fechada, alguma coisa. Voz a gente não tem, mas é ele mesmo desligado e consegue fazer isso, né? A Nelma Uhum. fez um comentário interessante aqui, ó, que ela já recebeu uma ligação de telemarketing
com a própria voz dela dizendo alô. Aí é assustador mesmo, hein? Alô, Nelma, sou assustador. eu, sou você, né? É Eu já complicado. recebi uma ligação, uma pessoa se passando por minha filha, mas aí é como você está naquele choque, aí você acha que é a sua filha mesmo que está falando. Mas eu Sim, desliguei, já estava. A gente é muito bem orientado no trabalho que eu faço, né? Por conta do risco que a gente tem, então a gente é bem orientado. Mas qualquer pessoa poderia cair, né? João Vitor fez um comentário aqui também, que isso pode ser usado para incriminar alguém. sim. Assim, eu acho que a legislação ainda é muito fraca para algumas coisas. A gente tem a lei de processamento de dados, a gente tem, mas tudo é muito fraco. A quantidade de golpes de colegas nossos daí da igreja que caíram agora recentemente, que está chegando uma mensagem no SMS dizendo que suas milhas estão expirando e que você tem 100 mil milhas. E o número que eles estão colocando do atendimento é igual o número praticamente do Banco do Brasil, só muda o penúltimo número. Então, quando você lê rápido, você acha que é o número do autoatendimento, né? Uhum. Então, colegas, realmente que essa semana eu tive que dar uma ajuda aí para ver como a gente pode fazer, e você está caindo nisso. Você clica e é um autoatendimento igualzinho a um telemarketing, né? Vai fazer as mesmas perguntas, e de repente, quando você menos espera, você entregou tudo. E agora os bancos, ou algumas empresas, eles não estão mais aceitando a devolução, e você tem que ir para a justiça, né? Então, assim, é algo bastante assustador, mas para a gente cada vez mais ficar mais atento, pesquisar, seguir o Aristeu aí, porque todo dia ele coloca uma informação diferente, desde informações curiosas, como eu vi um violão tocando, né, com um robozinho lá tocando, como essas Sim. tão importantes, né, que a gente tá falando aqui agora, né? É. Cláudio E botou aqui, nessa questão do golpe, Vilela, tem sempre dicas, né, para a gente se proteger, né? Tanto, por exemplo, desse de voz, né, que você recebe a voz da sua filha, da sua esposa, algum parente, de ter frases, né, de segurança, né, uma palavra de segurança que só a sua família sabe, né? E aí, combinou, de uma isso, maneira exatamente. que seja natural na conversa, né? Que não adianta, Isso, fala qual é a cor do cavalo branco Napoleão. Tem que ser algo normal que o bandido não vai perceber que é que você está perguntando alguma coisa para ver se vai responder algo, né? Então sempre muito tem bom. essas dicas, né? Para a gente se No proteger exército também. a gente chamava de senha e contrassenha, né? Você falava uma palavra e eu tinha que dar uma contrassenha. Exato. Então, uma dica para você que está assistindo isso aí agora se receber um telefone do seu filho, sua filha, um parente dizendo que está sendo sequestrado, é falar alguma palavra para ver se ela vai dar a resposta que vocês combinaram, né? Algo que o Cláudio colocou aqui, Vilela, na questão da legislação está caduca, e está realmente. Né? É tudo muito rápido, as pessoas não estão sabendo o que fazer. Né? Da mesma maneira que a gente está um pouco que descobrindo, né, como que a IA funciona tal, as empresas, né, não é só a educação, todas as empresas estão tentando se proteger. Né? Algumas falam, ó, não pode usar, outras falam usa, mas com cuidado, e algumas simplesmente realmente proíbem. Né? E aí Uhum. vem a questão de regulação, né, de regulamentação, né, que é uma grande discussão hoje. Né? Inclusive o CEO da OpenAI foi diante do Senado norte-americano, né? Ele foi convidado para falar lá, e ele colocou dessa importância, né, de ter uma regulamentação realmente para falar o que pode, o que não pode, ter maior transparência, cuidado com a maneira que esses algoritmos são feitos e tal, porque senão realmente vai ser muito perigoso, Vilela. Mesmo com regulamentação, é você identificar, né? É você identificar que está sendo feita alguma coisa com seus dados. Isso aí é muito complicado, né? O acompanhamento que a gente ouviu agora nas eleições, né? Das nossas urnas, tá? Não vamos entrar aqui nessa discussão política, mas eu visitei um cliente na época que ele trabalha com um sistema de segurança israelense. E ele falou que é um dos melhores que tem, e ele disse assim, eu consigo entrar em qualquer iPhone. E eu falei assim, nossa, se você consegue entrar em qualquer fundo, e foi na época da eleição, eu falei, e por que você não consegue entrar em determinados lugares, né? E assim, nós estamos vulneráveis. João Vitor botou assim, como saber se o celular da gente se estão ouvindo ou não? Não tem como, né? Cada vez mais você não sabe se o seu celular ligado ou desligado, ele está lhe ouvindo ou não, né? Depende muito do interesse. Existem palavras-chave de segurança, principalmente eu lembro que os Estados Unidos usavam muito para tentar localizar terrorista, né? Então, algumas palavras que ele deixava, cada vez que alguém digitasse ou comentasse essa palavra, ou automaticamente o sistema ia pesquisar aquela pessoa. Então, a gente está num nível muito avançado de tecnologia.
Né? Quem não trabalha com isso, com o sistema de tecnologia, a gente está num nível muito avançado de tecnologia. Como eu falei, as empresas estão investindo milhões e bilhões, tanto para a segurança como para a evolução. E isso eu queria que a gente começasse a entrar agora, Aristeu. Onde vai mexer com a gente, né? Tem uma pergunta que chegou para mim que era assim, e o que é que eu tenho que estudar para poder chegar nesse mundo da inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa, eu respondendo, é a atualização, é você ficar atualizado. Hoje, os meios de informações são gigantescos, né? Tanto é que eu falei para você, eu comecei a pesquisar algumas coisas aqui. Mas eu queria que você ficasse assim, como ficar atento para a gente ficar mais ciente do que está acontecendo, né? E depois vamos entrar nessas profissões aí que eu tenho certeza que o pessoal está curioso aí também. Não, claro, deixar o melhor para o fim, né? É, Não, realmente essa é uma das perguntas principais, Vilela. O que estudar, o que fazer, não sei o que fazer, né, para estar em dia com isso. Né, eu digo que um dos grandes pontos é ter curiosidade, né, ter curiosidade, é entrar realmente nessas plataformas, tirar um tempo do seu dia, da sua semana para pesquisar. Né? Não esperar que os outros te digam o que fazer, ou te digam como funciona. É claro aham, que isso é parte também do processo. Entrar nessas plataformas e pesquisar. Entrar no YouTube e falar como é que eu entro no ChatGPT. Né? Seguir os nossos perfis aqui, tem muita coisa interessante, né? Mas você tem que perder o medo. Né? Que muita gente tem o medo, né, da tecnologia. A gente tem que perder o medo. Tem o medo de entrar no computador e ter um vírus. Né? Ontem estava conversando com o Jean, inclusive, que está aqui com a gente, que eu falei que a gente está trabalhando junto num livro do ChatGPT na educação. Jean, me permita, eu falei que ia contar algumas histórias do que a gente conversou ontem. Me permita contar aqui. Ele contando, né, da história de uma parente dele que tem medo da tecnologia. Né? Então, ela não compra nada pela internet. Né? E aí começou, ela precisava trocar o notebook dela e pediu ajuda, né, para o Jean. Ele, não, sem problema, compra você, compra a internet e você vai me pagando e tal. Ele comprou, né, e aí falou, deu tantos, 4 mil reais, no caso. Né? E aí ela, joia. No outro dia, Vilela, ela chegou com 4 mil reais em dinheiro e deu para ele. Por quê? Porque ela tem medo, inclusive, de usar o Pix, de entrar no banco, né, para fazer uma transferência, por exemplo. E ela não está sozinha aham. nessa. Tem muita gente que tem medo disso. Né? Então, Eu e conheço, hoje a gente nem Aristeu, sabe o que faz com o muita dinheiro. gente. Né? Eu Não é? conheço muita gente. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe tem medo de atender telefone que não seja de alguém conhecido, que eu não tenha colocado lá na agenda dela o nome. Isso também vai muito de geração, né? As Sim. gerações mais antigas que se assustam tanto com tecnologia, como eu entro aqui, como eu faço. Já a geração Y aí, que eu chamo até que minha mulher é a geração Y, que ela segue tocando em tudo que vê pela frente, né? Vê uma coisinha na tela, vai tocando, que é o lado mais perigoso que tem, que é não questionar, né? Eu acho que esse é o lado mais perigoso que tem, né? Uhum. E o que eu estava colocando, Vilela, né? Questionar, ter esse cuidado realmente, né? De não achar que tudo é mil maravilhas, vou usar, que não tem perigo nenhum, Aham. mas também não ir para o outro lado, né? Que é tudo ruim, vai acabar com o planeta e acabou-se. Né? Então, sim, é o que quem colocou aqui? Ah, a Karine, realmente. Então, olha o que aconteceu de ir no banco, né? Foi sequestrado e tudo mais. E é justamente isso que a gente colocou, Karine, né? Ela tem medo, né? Por exemplo, nessa história que eu contei, tem medo de entrar na internet, fazer transferência, mas não teve medo de ir no banco, sacar 4 mil reais e andar com esse dinheiro na rua, né? E tudo mais. Então, é realmente É, ter esse cuidado, né? Que a gente não consegue é. visualizar, O né? que, o que a Karine está falando é que tem uma amiga que ela foi lá no banco e ela não aceitou cadastrar a digital com medo de ser sequestrada e arrancar a digital dela, né? O dedo Nossa! dela, para poder, pra poder, pra poder passar lá no caixa, né? Eu acho que vai Entendi. chegar uma hora que não precisa fazer isso, só o que a gente deixar ali no vidro mesmo, ali naquela posição que a gente coloca o dedo, né? E aí, Dema botou aqui, hoje vão os dedos e ficam os anéis, né? Pé da Antigamente, letra, antes né? de os anéis, ficavam os dedos, né? O marido e a mulher tentam até desbloquear o celular com o dedo do marido dormindo e por aí vai, né? Fácil, né? E agora Agora. trouxeram uma coisa muito interessante que eu tinha até anotado aqui, Aristeu. Os Ah, Jetsons, né? Como eles já estavam lá na frente, eu não sei nem se, eu acho que João Vitor nunca assistiu na vida, Júlia e tal, mas como eles estavam lá na frente da gente, né? é.
E muita coisa, né, Vilela, de livros, né, de filmes, de desenhos, né, que apontavam Filme, né? aqui para o presente, apontavam para a nossa época, né, e algumas coisas super exageradas, carro voador e tal, mas tinha, né, lembra dos Jetsons mesmo, me permitam É, aqui os mais novos, que talvez nem sabem o que é isso, depois você procura lá no procura. Google É. ou no ChatGPT, que quase ninguém mais usa Google, se você começa a usar o ChatGPT, mas voltando aqui, o Jetsons tinha uma robô, né, que ajudava a limpar a casa. Naquele tempo parecia uma loucura. Hoje tem um assistente robozinho, né, que fica rodando a Tem casa limpando, garçons, né? tem garçons também, E sim, que hoje atendem, sim. garçons que atendem também, que são robôs. Tem hotéis hoje que faz o serviço de camareira ali, vai lá no teu, né, naquele, e faz tudo isso. E é Posso fazer uma justamente provocação nesse aqui? ponto, Vilela, né, são áreas, são profissões fadadas a serem substituídas. Né, essas repetitivas, né, essa que um robô consegue fazer, por exemplo. Não é? Qual é a profissão de vocês aí, gente? A gente tem um número muito grande de pessoas aí, né, 10 pessoas, mas então acho que não vai ser tão difícil. Para a gente poder trabalhar nessas profissões aí, provocar o Aristeu para saber. Eu vou fazer uma pergunta, Aristeu. Você já começou a responder, né? As mais repetitivas, né? Mas assim, o que está mais. São essas mesmo que estão mais fadadas a deixar de existir. Mecânicas, profissões mecânicas e mais repetitivas, não é isso? Isso. Exatamente. Essas mais repetitivas, né, que um robô consegue fazer facilmente. Né? Não só um robô, aquela máquina que fica andando para lá e para cá, mas a automatização mesmo. Né? As coisas que antes eram feitas, por exemplo, um atendente de telemarketing. Né? Hoje você consegue falar com um robô do outro lado, não tem lá o robô sentado numa cadeira, né? Mas tem um equipamento, né? Um computador lá ouvindo o que você fala e com base nisso vai responder, né? O que você falou ali. Né? Profissional de entrada de dados, né? Quem digitador, por exemplo, acabou, né? Você consegue fazer isso facilmente de maneira automática. Você ia falar alguma coisa? Não, colocar aqui já duas profissões, assim. Fisioterapeuta, né? Uhum. Eu acho assim, essa profissão de saúde, ela é muito delicada, né? Eu Sim. não vejo que... Porque hoje você chega lá, você quer uma massagem, você senta na cadeira. Eu tenho uma cunhada que tem um colchão que custa uns 18 mil reais e ela dorme melhor, não tem mais dormência nos pés do marido. Mas assim, algumas profissões específicas de medicina, fisioterapia, dentista. Eu consultei um dentista uma vez e antigamente você tinha que mandar para o protético, né? E agora ele coloca uma câmera na boca e uma impressora 3D já faz o dente perfeito em relação àquilo ali. Eu já vi nisso daí. Então, colocaram duas profissões aí, fisioterapia e contador. Fala aí sobre Uhum. essas profissões aí que caiu naquela tua enquete. Ok, Vilela. Sim, Só um bom, pouquinho. fisioterapia. Ah, Vai. A Nelma completou aqui. Já existem técnicas automatizadas para tratamento. Ou seja, ela sim, mesma está respondendo aqui sim. a pergunta. E é justamente por aí mesmo, sabe, Neumann? Por exemplo, essas, como o Vilela colocou, profissões de saúde, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, aí vamos para outras partes, assistente social, né? Saúde mental e tal, que precisa dessa interação com as pessoas, isso dificilmente vai ser substituído. Sabe? Então, como você colocou, tem várias automatizações, várias coisas que a inteligência artificial e a tecnologia estão ajudando realmente para agilizar e tal, mas não vai substituir. Né? Não vejo, por exemplo, uma inteligência artificial no lugar de uma fisioterapeuta falando, faz esse exercício, faz aquilo. Pode ser que faça uma lista de exercícios. Né? Por exemplo, estou com uma dor no meu ombro, mais ou menos por aqui, qual será que é o músculo? A inteligência artificial vai dar as probabilidades para você. Mas mesmo hoje ela já coloca lá embaixo, mas procure um fisioterapeuta para te dar mais informações precisas. Né? Então ela meio que se exime do que ela está colocando, a inteligência artificial. Ainda assim, né, aí vamos dar um outro exemplo aqui de um personal trainer. Né? Então você pode pedir, me faça uma lista de exercícios para eu fazer. Ok, vai fazer uma lista de exercícios, mas não vai ter o personal ali falando, olha, faz desse jeito, faz aqui, assim é melhor, da mesma maneira do fisioterapeuta.
Eu posso ter o exercício, mas eu não sei realmente se eu estou fazendo certo, se não está, se a dor está diminuindo ou não, se a maneira que eu fiz vai ter um melhor resultado ou não. Então, todas essas áreas que precisam dessa interação humana dificilmente vão ser substituídas pela inteligência artificial, sabe, Lela e Eu demais acho que aqui. foi o Jean, né? Jean, né, que é seu amigo aí que está escrevendo um livro com você, é o Jean. Ele Isso. colocou aqui, qualquer profissão puramente baseada em processão a saída pelas entradas irão acabar, né? Essa sim. E aí ele botou, inclusive, contador, né? Que ele é contador, é Eu uma ia delas. chegar exatamente lá, Vilela. Então a gente tem, né, o fisioterapeuta de um lado, uma das profissões que dificilmente vão ser impactadas na questão de ser substituídas, mais suscetíveis, vamos dizer assim, a serem substituídas ou automatizadas pela tecnologia. E do outro lado, a contabilidade, que foi um dos exemplos aqui. Sim, né, essa tem uma grande probabilidade, Vilela, de ser substituída assim, sabe? Porque Eu muitos acredito, sim. aspectos da contabilidade, auditoria, como o Jean colocou aqui, processamento de dados, né, podem ser automatizados mais facilmente. Né, Você claro que vai alimenta o precisar sistema, ainda né? do contador. Oi? Não, e você alimenta o sistema, vai precisar do contador enquanto a gente pode assinar ainda, né? Que eu também sou contador, enquanto a gente pode assinar, porque alguém tem que assinar e ser responsável por isso. Mas tem sistemas hoje de contabilidade de empresas pequenas que você já alimenta tranquilamente, né? Não precisa mais de um contador estar ali colhendo aquele livro, aqueles caixas. O próprio sistema você já vai fazendo e já vai contabilizando, né? E aí, Vilela, Ah, né, pode só falar. para fechar a questão do contador, vai precisar do contador para fazer essas coisas mais estratégicas, né? Essas análises, ter esse Planejamento. feeling também, né? Que muitas vezes é essa bagagem que você tem que a inteligência artificial não tem. Né? A inteligência artificial É, tem todos verdade. esses dados aí, com base nisso, ela forma e te dá uma saída. Mas não tem essa sua bagagem de dizer, poxa, por aqui, vendo isso aqui, eu creio que é melhor dessa maneira. Então, essa bagagem sua vai contar muito também, seja a profissão que for. Então, a bagagem para você ter essa imaginação de fazer algo novo também, sabe? Eu acho que Isso. conta muito, sabe? Eu vou aproveitar aqui, Alexandre, as pessoas estão começando a contribuir mais aqui também, né? João Vitor colocou que seria interessante, porque ele é biólogo, né? E aí algum tipo de que pudesse identificar o som de um animal, isso já existe, tá? Eu vi agora recentemente, eu estava no agro, lá eu estou andando muito com esse pessoal agro, e existe agora um drone que passa e ele capta a folha de determinada local da área onde ele está plantando e ele diz que tipo de nutriente está precisando naquela área. Para você ter ideia, os aviões, nós tínhamos os aviões pulverizadores, ainda tem os aviões pulverizadores, mas hoje são os drones que fazem isso, porque eles vão mais específico naquele local, não precisa espalhar em tudo. E esse drone, ele já consegue localizar onde tem uma erva daninha e jogar o pesticida ali naquela área. Ele não precisa mais espalhar pela área toda. E Uhum. fiquei surpreso, aquelas colheitadeiras imensas que estão trabalhando agora 24 horas sem uma pessoa comandando aquelas máquinas. Eles colocam algumas antenas de localização nos extremos e essas antenas orientam ele por onde ele deve ir e uma precisão assim perfeita de não deixar passar em uma determinada região. Então, assim, é assustador. É Ô, Vilela, assustador você mesmo. está Ah, você tá se aprofundando nessa área mesmo, hein? tô tentando, Porque tô algumas tentando. palavras que você usou aqui são exatamente os nomes que eles dão para isso. Né? Por exemplo, essa questão de aplicar um pesticida num determinado local, eles chamam de agricultura de precisão, né? Que é justamente eu saber mapear todo um terreno para saber, olha, só nessa parte que você vai passar com o drone, por exemplo, que já não é mais o avião, é um drone, né, que você vai jogar o pesticida aqui. Né? Então, previsão com base nessas imagens, prever certas doenças, prever certas pragas também. A robótica que você Exatamente. falou, né, tem essas máquinas, algumas nem gente tem mais para pilotar a máquina. E ela já está sozinha ali fazendo o negócio. Isso. E aí tem várias outras questões, né? Gerenciamento de gado, né? de ervas daninhas, previsão de Isso. rendimento de safra. Ou seja, tem muitas coisas realmente nessa parte, né? Como a gente falou, o agro, né? A própria pecuária, para você ter ideia, quando nascia um bezerro fêmea, que eles precisavam de leite, e eles hoje já estão inseminando as vacas de uma forma que só nasce fêmea.
né? E quando é para corte, pode ser macho e por aí vai. Ou seja, a tecnologia vem evoluindo demais, a inteligência artificial vem contribuindo demais aí. Deixa eu só ver umas perguntas aqui, para eu tenho medo de passar aqui alguma coisa. Me perguntaram se o que vai ser, vai acabar ou vai diminuir com mais rapidez, se de exato ou de humanas. No meu ponto de vista, de exatas por uma coisa mais precisa, né? De mecânica, de cálculos, de alimentação de sistema, né? Porque de humanas ela quer um pouquinho, por exemplo, você substituir um professor, né? Então um robô para substituir um professor ali, você substituir determinadas profissões vai ficar mais difícil, vai acontecer, mas vai ficar mais difícil. Você concorda com isso? É por aí mesmo, Vilela. Por exemplo, o professor que você deu exemplo, né? Então, tem muita coisa sendo automatizada, né? Mas vai precisar do professor ali, né? O que o professor vai fazer vai mudar, né? Tem nessa conversa que eu estava com o Jean ontem, a gente estava conversando como que o professor vai aplicar uma prova hoje, né? Porque além de já não estar mais tanto presencial, muitas vezes está virtual, já tinha essa dificuldade de aplicar uma prova virtual, ainda mais com o chat GPT. Né? Só dando um exemplo aqui, que já me permita também, tinha professor que ele colocou de exemplo aqui ontem, que estava pedindo prova escrita à mão. Né? Que o professor colocava, pelo menos eles estão aprendendo enquanto estão copiando do chat GPT. E não é por aí, né? Então, mas está todo mundo tentando fazer alguma coisa. Vou ter prova oral, né? Vou colocar o chat GPT para fazer perguntas e ver se o que o Aristeu está falando ali está batendo com o que as respostas do chat GPT está dando aqui. Então, tudo isso é muito novo, né? Então, a educação, o professor e essa parte de humanas realmente vão ter mais dificuldade, né? Menos suscetível a ser substituída realmente pela tecnologia, Vilela, entre aspas, tá? Porque tem muita automatização. Né? O Jean colocou aqui na parte médica, por exemplo. Né? E aí eu dou um exemplo na visão mundial, né, de um projeto que a gente tem na Somália, né, onde a gente aplica, a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina, é um tipo de inteligência artificial que ela vai aprendendo de acordo com que a gente vai alimentando ela. A gente passa milhões de imagens, por exemplo, de raio-x de pessoas com tuberculose ou sem tuberculose. Né? Então, e aí a gente treina essa inteligência artificial a um ponto de ela conseguir detectar, Vilela, pessoas que estão com tuberculose com uma porcentagem de acerto muito maior do que um médico. Né? Então, entendi. E aí você me pergunta, poxa, vai substituir então o médico? Não é essa a questão. Né? Então, vai permitir, Vilela, nesse exemplo, né, que o médico possa pegar, por exemplo, o seu raio-x, Vilela, e falar, olha, apliquei nessa inteligência artificial e está comparando esse seu raio-x com milhões de outros raios-x, né, que já tiveram o diagnóstico feito e está falando que você tem ou que você não tem essa doença, por exemplo. Né? E aí esse médico vai ter mais tempo para falar com você e falar, olha, ok, a doença a gente já sabe que, por exemplo, que você tem, alguém que já tem essa doença. Vai ter mais tempo para conversar com você. E como é que você está? Como é que sua família recebeu essa informação que você tem essa doença e tal? Ou seja, vai poder humanizar mais a questão também. Né? Então, vai sobrar mais tempo para isso. Né? Um carro automatizado que tem, ao invés de você dirigir, você entra no carro e vai ter mais tempo para curtir sua família que está com você no carro também, ver ao redor, e vai te levar da mesma maneira de um lugar para o outro, às vezes com mais segurança, né, do que você que está ali no celular e dirigindo ao mesmo tempo. Né? É verdade. Ou seja, essa automatização pode facilitar a nossa vida também, não é? Agora sim, eu acho que ela pode criar também um distanciamento muito grande, mais uma vez, né, contribuindo para a pobreza e os mais ricos, né? Porque ela vai envolver muito cultura, né? A gente já não domina bem a tecnologia, né? Hoje, antigamente era analfabeto que não sabia ler e escrever. Hoje é quem não domina uma tecnologia, né? Quem não sabe mexer no computador. E tem muita gente assim ainda. Então, cada vez mais os empregos sendo substituídos, a tecnologia tomando o lugar do homem no campo, tomando o lugar de muita coisa. E assim, não vai surgir novas profissões para poder utilizar esse pessoal. Né? Então, você consegue ver isso também, que vai haver um distanciamento entre os mais ricos e aumentar a pobreza? Sim, sem dúvida, esse é um ponto que é tratado muito, Vilela. Né? Não é novo,
né? A tecnologia, não é por conta da inteligência artificial que isso vai acontecer, já acontece há anos, né? Que a tecnologia vem e substitui profissões. Né? A gente não tem mais o exemplo que você deu lá no começo, não tem mais datilógrafo, né? Não tem mais operador de elevador, né? Telemarketing e tudo mais. Exatamente. Mas realmente a inteligência artificial vai aumentar bastante. Né? Então, a gente estava conversando com o Jean ontem também, Vilela, e aí entra essa parte da educação também, né? De capacitação das pessoas para isso. Né? E o nosso papel nisso também, sabe, Vilela, de não só procurar estar mais informado com relação a isso para o nosso benefício, mas como ajudar o próximo também. Sabe? E foi justamente com esse foco, Vilela, que eu comecei a mudar o meu perfil nas redes sociais. Que eu falava de política, eu falava de várias coisas. E eu falei, poxa, deixa eu usar as minhas redes sociais para compartilhar um pouco do que eu sei. Né? Uhum. Porque é uma necessidade. Não é? Se a gente não se preocupar com o próximo, Vilela, realmente isso vai impactar e grandemente realmente na nossa sociedade, para aumentar a pobreza. Por exemplo, os países mais ricos hoje, Vilela, a gente sabe muito bem que tem a tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Né? Sim. Então, é diretamente relacionado à riqueza com o uso da tecnologia. Né? Lá atrás, nos anos 90, tem um livro que chama Economia Exponencial, né, que mostra um gráfico, lá em 90, né, que os países desenvolvidos, quando começou uma revolução ali, industrial, uma delas, começou a aumentar o PIB dela por conta da industrialização, da tecnologia, e o Brasil parou no tempo. Né? Em vez de subir, começou a descer. Né? E continua descendo. Como que a gente para isso? Ah, Né? E aí é justamente investindo em tecnologia e em treinamento, Vilela. Mas É, infelizmente a gente sabe que aquele senhor, por exemplo, de 60, 50 anos que dirige um ônibus, por exemplo, e quando chegar o ônibus, vamos dizer assim, dirigido automaticamente, vai perder o emprego. E o que a gente faz? E é, aí tem toda uma questão de salário global, todas essas conversações aí que não vamos entrar agora aqui nessa é. live, né? Eu, Mas tem toda essa eu, conversa sim. eu fiz essa pergunta propositalmente. Eu só vou pegar esse, antes de continuar o meu raciocínio, que Priscila está falando aí, né? Que vão surgir novos empregos. Eu acredito que sim, mas que vão exigir mais conhecimento. Né? Essas pessoas mais simples, como você falou do motorista de ônibus, eu tive o prazer de sentar ao lado de uma pessoa que opera uma dessas máquinas que está sendo substituída e ela disse assim, eu tenho um prazer de estar aqui, mas vou fazer o quê? Né? Então hoje você bota 15, 20 máquinas trabalhando 24 horas por dia, não precisa pagar 10% de salário, não precisa pagar isso. E como eu mexo com finanças, e um dos objetivos desse canal do Tio Vilela era justamente ajudar pessoas. A gente está vivendo um momento, Aristeu, onde não só pela inteligência artificial, mas está todo mundo endividado. Então a gente tem que começar a usar a nossa inteligência, essa que Deus deu, para saber como administrar as nossas finanças. Né? Isso está me preocupando. Só que a inteligência artificial vem contribuindo para que você consuma cada vez mais. E consuma aquilo que não está precisando. Entendeu? Então, assim, hoje, essa inteligência artificial ela está conseguindo mexer com a nossa mente. Né? Mexer de forma que lhe induza a consumir mais aquilo que você não precisa, a ter um determinado padrão de vida. E é isso que a gente tem que se preocupar. E com o objetivo que você tem aí de contribuir para as pessoas, eu também tenho. Então, o que eu tenho pesquisado é justamente como utilizar isso para ajudar as pessoas a se endividar menos. Hoje, quem não tem dívida é rico. Né? Uhum. O índice de endividamento, e como eu estou dizendo que está havendo esse distanciamento, você vai hoje, pequenos agricultores aí no Nordeste, em alguns lugares aí, você consegue ver. Mas quando você vai aqui para o agro, Mato Grosso do Sul, só tem gigantes, não tem mais o pequeno. Os gigantes Sim. dominaram. E é isso que eu estou falando. E aí vai havendo um distanciamento. Eu vou arrumar emprego em quê? Então, por isso que Uhum. eu provoquei também essa questão de profissões, porque e os nossos filhos, né? Eu vou trazer um Uhum. exemplo, não sei se Júlia está aí ainda. Júlia foi fazer um curso de marketing digital. Ela tá, acho que é isso, né, Júlia? Marketing digital lá no Canadá. E o professor, no primeiro dia de aula, ele falou assim, gente, você sabe que essa profissão de vocês aí está fadada ao fracasso, né? No primeiro dia de aula de um curso que a gente já pagou o ano Motivador. inteiro, foi uma ducha de água fria, né? Porque o que vem aí de inteligência artificial, marketing digital, para que pessoa no marketing digital se hoje
a gente consegue fazer tudo, né? Então, eu estou falando justamente isso. Foi provocar mesmo para que a gente possa parar para pensar no meu dia, na minha casa aqui, né? O professor falou assim para ela, talvez vocês sejam a última turma que está estudando isso. Né? Então, gente, é assustador. É assustador. Né? Nesse sentido, Vilela, de profissões, né, só mostrando mais alguns dados aqui, tem um estudo que fala que até 2030, ou seja, 7 anos, 6 anos e meio, 50% dos empregos que a gente vai ter em 2030 não existem hoje. Né? E provavelmente grande parte dos empregos que existem hoje não vão existir mais. Né? Então pode ser, por exemplo, a Júlia foi fazer especialização nisso aí, mas pode ser que muitos jovens que estão entrando na faculdade hoje, pode ser que quando termine já não exista mais o emprego dela. Né? Então, como a gente... Eu estou aqui na cabeça com o contador. Como a gente transforma isso, Vilela? Né? Porque a gente tem, Vilela, eu gosto de fazer uma analogia com o cinto de utilidades do Batman. A gente tem um cinto de utilidades do Batman na mão, sabe, para usar. Tem muita coisa, Vilela, para facilitar a nossa vida. Mas como que a gente usa isso? A gente pode estar com o cinto só para a calça não cair, não é? Mas a gente tem esse cinto, vamos dizer assim, que eu uso muito, que é justamente com várias utilidades ali. Então, a inteligência artificial também, Vilela, e a tecnologia, mas mais focado na inteligência artificial, que é o tema aqui hoje, nos dá a oportunidade de empreender coisas que a gente nunca imaginou. Sim. Né? Nesses últimos 3 meses, Vilela, eu tive a capacidade, a possibilidade de escrever um livro, né, de ChatGPT no direito. Você pode entrar lá na Amazon depois. E até já mandei para alguns amigos que estudam, como Gabriela, que eu mandei já para algumas pessoas que eu vi. Conversando com um amigo, né, o Bruno lá da igreja, mostrei o ChatGPT para ele, ele ficou vidrado isso há 2 meses atrás. Né, e aí a gente conversou, criamos um e-book. Mesma coisa com o Jean agora. Eu consigo fazer imagens hoje, Vilela, pinturas e tudo, usando inteligência artificial que eu nunca imaginava. Dá para fazer música, dá para você criar vídeos muito mais fáceis hoje, Vilela. Sabe? Pegar vídeos da internet, resumi-los de maneira muito mais fácil, automatizada. Ou seja, dá muita possibilidade para você. A questão é como que você conecta esses pontos, né, para criar algo novo. Né? E aí que vem justamente a questão da imaginação, Vilela. Né? Coisa que a inteligência artificial não tem. Né? De, por exemplo, ter a imaginação de ir para a Lua, por exemplo. Ela pode saber como ir para a Lua. Mas por que eu vou para a Lua, por exemplo? Né? Então, realmente, essa é a diferenciação. Sabe? A gente ter essa imaginação, né? Eu nem falo criatividade, né? Porque criatividade, o que é a criatividade? Né? A inteligência artificial pode criar música, pode criar imagens, mas ter essa imaginação de, poxa, eu vou fazer esse negócio novo aqui, por enquanto é só o ser humano que tem, Vilela. E é o que Deus nos dá, né? Que é muito além do que uma máquina consegue fazer. Né? Com certeza. Tem uma provocação aqui do Cláudio, e eu estava pensando em você aqui, Cláudio, porque você é músico, né? E a música também, eu acho que vai entrar aí. Se você não viu uma publicação que a Aristeu fez de um violão aí tocando, acho que até compor, daqui a pouco já estão compondo aí, viu? Outras sinfonias. Mas o Cláudio colocou aqui em Mason, né? Elon Musk, padrinho da inteligência artificial, pediram uma pausa e alertaram para o risco à humanidade. Como você analisa essa declaração? Então, começa aí para você aí, viu, Aristeu? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. E é interessante, né? Porque Elon Musk, essa cabeça, né, que conseguiu dar ré em foguete, né, que a gente sempre falava que foguete não dá ré, né? Ele consegue dar ré em foguete hoje, né, com a SpaceX, aí tem Tesla e tudo mais. Essa declaração dele, Cláudio, não é nova. Sabe? Em 2014 ele já falava isso. Né? Ele já afirmava que a inteligência artificial tem o potencial até mais perigoso do que armas nucleares. Né? E aí ele ia por esse lado de, poxa, a gente tem toda a regulamentação do que pode, do que não pode, com relação a ogivas nucleares, por exemplo. Mas a gente não tem isso para a inteligência artificial. Lembrando que o Elon Musk foi um dos apoiadores, um dos financiadores da OpenAI, que é justamente a que criou o ChatGPT. Ele é um dos que colocou, ele mais um investidor,
colocou 50 milhões de dólares lá no começo. Né? Ou seja, o que a gente está vendo, o ChatGPT, por exemplo, é só a ponta do iceberg. Imagine o que ele já viu. Né? Então, não só ele, Elon Musk, mas vários outros. Né? O rapaz que trabalhava na Google, né? Que saiu da Google por conta disso, dos perigos e tal, o próprio Bill Gates, né? O próprio CEO da OpenAI falou que precisa de regulamentação, né? Porque justamente é um perigo, sabe? Vendo o pessoal aqui falando de música, né? O O Hércules Hércules, né? aqui, o Cláudio, É. né? Você já consegue fazer música, né? Você consegue colocar, eu quero uma batida com uma bateria, com baixo, com uma guitarra e tal, e ele vai fazer a música para você. No estilo, por exemplo, do Red Hot Chili Peppers, vai fazer lá para você. Mas aí a questão, e aí é justamente, Vilela, dessa bagagem que você tem. Né? Eu, por exemplo, posso pedir para a inteligência artificial criar uma música. Vai ser aquela coisa horrorosa. Mas se Hércules, que conhece, ou se Cláudio, que O conhece, for Cláudio. fazer a mesma coisa, vai conseguir tirar muito mais. Né? Então é justamente essa Usando bagagem que vai a ficar muito. inteligência, alimentando essa inteligência artificial e criando através do que eles têm, né? Não é isso? Exato, Então, assim, como exato. você falou, eu posso colocar qualquer um, mas se Hércules e principalmente o Cláudio aí, né? Eles É, colocarem, vai sair realmente uma maravilha, né? Nós é que vamos ter que exato. cantar depois lá no coral, né? Exato. Com o Bota lá o Cláudio, né? robôzinho cantando. Bota o robôzinho tocando, eu sei que vai logo, logo lá na frente, tá cheio de gente, viu, Hércules? Tocando lá na igreja, e não vai precisar muito de muita gente tocando essa bateria nem nada não, viu? Interessante. Vamos lá. Eu queria só, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí também. Eu não sei se a Carol tá aí. A Carol é da área de arquitetura. Eu lembrei também da questão de arquitetura, né? Os programas hoje de arquitetura que tem, e eu vi que ela colocou também, há um tempo atrás ela publicou alguma coisa que ela pode fazer o atendimento à distância. Porque antes não, ela tinha que entrar lá. Você vai comprar hoje um apartamento, você consegue colocar aqueles óculos virtuais e você visita o imóvel, não precisa mais se deslocar até o apartamento. Você já entra Sim. no quarto, você já entra no banheiro e você vê tudo isso aí, né? Não sei se Carol tá aí, né? Karine, você conseguiu ver se Carol tá ao vivo aí? Queria que ela comentasse alguma coisa aí, Carol. Você já está utilizando isso na tua profissão também. Se ela não tiver, É, depois a gente vê isso aí. sim. Não, Pode e falar, Vicente. essas são. Eu já tive conversa com algumas arquitetas, a Bia também, por exemplo, lá da igreja, que é arquiteta também. Sim, Né, a gente sim. conversou a respeito, Vilela, que justamente a arquitetura está usando muito isso. Né? Esses exemplos que você deu são muito claros, essa modelagem 3D, né, que você tem um espaço todo destruído, você pode desenhar ali ao vivo mesmo e você mostra como que vai ficar. Né? Ou então na Uhum. inteligência artificial você coloca um sofá aqui e vai colocar o sofá ali para você. Ou seja, todo o ambiente em 3D você já consegue ter uma ideia com o óculos de realidade virtual, você consegue inclusive andar pelo ambiente também. Né? Entendi. Como otimizar espaço, né? Você fala o espaço que você tem e vai te dar várias ideias. Previsão de custo, sabe? Ele vai te falar, nesse espaço aqui você vai precisar de tanto de cano, tanto de fio, tanto, ou seja, você vai te dar uma previsão. Mas de novo, Vilela, ele não vai te falar, compre, vai dar isso. Pesquise com o arquiteto, com o engenheiro. Né? Essa é uma ideia geral, mas você precisa ter a palavra final de um engenheiro, de um arquiteto que vai realmente analisar isso e te dar em detalhes. Né? Sabendo que, né, já existe algumas ferramentas que vão te falar, olha, é isso aqui que vai ficar no final, é esse custo. Né? Então, mas é um processo na arquitetura, é uma outra área. Inclusive, Vilela, estou por publicar um post de uma casa na Alemanha que foi impressa com uma impressora 3D. Né? Então, a casa toda foi impressa, Eu claro, acho uma que eu impressora vi gigantesca, também. né? E imprimiu a casa inteira em 3D. Ou seja, a tecnologia está indo Aham. em lugares que a gente nunca imaginou. Né? Eu tinha notado alguma coisa assim, alguma coisa, um tema para perguntar a você, porque assim, eu acho que está gerando muito medo. As Uhum. pessoas já tinham medo de perder o emprego, né? E agora o medo vem assustador porque vocês assim, eu não domino a tecnologia. E aí começam os medos, né?
E a única alegria um conforto que eu tenho também é que Deus está no controle de tudo isso, né, Aristeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente ter a certeza de que Deus está no controle. A segunda é fazer a nossa parte, a gente está se informando, pesquisando, lendo. Você vê, eu não domino a área de tecnologia, mas pelo que eu estou vendo, eu estou começando a pesquisar, né? Escrever aqui, dá para imprimir um carro para mim? Eu não duvido não, porque os robôs, se você for na fábrica da Jeep, eles montam de uma forma, primeiro eles já em 3D já cortam as peças, já fazem tudo, né? Desculpa mudar o assunto de repente, mas que eu achei engraçado essa pergunta aí. Sim. Dá para imprimir um carro para mim? Dá, pior que dá, Vou né? Hoje em pedir dia a gente pro consegue ver Felipe tudo. da Monique imprimir um carro para você nas impressoras 3D Ah, dele lá, Hércules. ele tem um carrinho pequenininho lá, né? Então, É, Aristeu, com relação aos medos, né? Eu acho que vai estar deixando o pessoal até mais ansioso, né? E eu queria que você comentasse sobre essa questão de medo também aí, se realmente a gente precisa ter medo ou se a gente descansa no Senhor e faz a nossa parte. é. Creio que uma grande. A gente tem que buscar canais, Vilela, para realmente conscientizar as pessoas. Né? Porque grande parte do medo é por falta de informação, não é por medo do novo. Né? Isso sempre há o medo do novo. Né? Tem gente que Aham. fala, eu estou aberto à mudança. Né? Eu sou um líder aberto à mudança. Normalmente, a pessoa é aberta à mudança que ela propõe. Né? Quando é a mudança Exatamente. que o outro propõe, a gente sempre tem um pé atrás ali. Vai mais ou menos nesse É, sentido. Né? Qualquer mudança, Bilela, traz realmente esse desconforto. Né? E essa que impacta, a gente vê que impacta realmente, né? Traz muito mais. Então, esse tipo de live, por exemplo, ajuda bastante, né? Começar a desmistificar, né? Essa questão aham. de tecnologia e tal. Dou um exemplo, né? Por exemplo, lá em Nova York, Vilela, tinham proibido o uso do chat GPT nas escolas, né? Nas escolas do estado de Nova York. Né? Então, tinha sido proibido. E essa semana tiraram a proibição. Agora permitem usar. Né? Então, por que barraram antes? Porque não sabia. Né? Então, o que eles fizeram? Eles chamaram as pessoas das áreas de tecnologia para conversar com professores, com alunos, com o governo, né? Para justamente começar a desmistificar, né? E trazer, poxa, entendimento para as pessoas. E essa semana já abriram. Por quê? Porque agora já tem um melhor entendimento. Já capacitaram com kits aí de ferramentas para facilitar o acesso, treinamento para professores e alunos também, para eles saberem o que fazer, né? Porque é tudo muito novo. Então, esse tipo de coisa para cada uma das áreas aqui, né? Cláudio colocou aqui segurança pública, seja qual área for, né? Precisa de capacitação, sabe, Vilela e demais aqui. Então, busque realmente capacitação. Se não sabe onde buscar, procure alguém que saiba. Pode me escrever no meu privado mesmo, sabe? Porque a gente pode caminhar junto nessa. Mas eu creio que uma grande parte, Vilela, é a curiosidade, como eu coloquei antes. Entra e mexe, sabe? Tenha cuidado, né? Falando de preocupação, tenha cuidado com os riscos também, né? Que não vamos ter a inteligência artificial ou qualquer outro sistema, por mais maravilhoso que pareça, como algo que não tem perigo. Tem. Então não compartilhe seus dados, né? Como da mesma maneira que você faz com qualquer coisa, não compartilhe seus dados, por exemplo, vai usar o chat GPT, não coloque nome seu, não coloque projetos que você está lá da sua empresa, da sua faculdade, coloque informações gerais, tá? Não coloque informação. Coisa simples, senha, não coloque a mesma senha que você usa no banco, por exemplo, no chat GPT. Né? Esse tipo de coisa, sabe, Vilela? Veja como é que funciona a parte de segurança dessas plataformas, sabe? Tem, por exemplo, a questão de validação, que você usa um outro dispositivo para validar também, para você entrar, por exemplo. A segunda verificação, que você tem que entrar, digitar um código que você vê no seu celular, além da sua senha. Esses tipos de coisas, sabe, que vão te impedir de sofrer ataque, por exemplo. Ou pelo menos reduzir a probabilidade, né, de ser enganado com relação a Aham. hacker e tal. Mas eu acho que se informar antes de tudo, sabe, Vilela, para tirar esse medo
começar realmente a pesquisar, ao invés de ver vídeos aí de música, começa a colocar, ok, continua vendo o que você vê sempre, mas entra num podcast que fala sobre inteligência artificial, sócios, Primo é muito bom, PrimoCast tem coisa. Nesses canais, como o meu canal, se você não me segue, segue lá, né, de Muito Vilela, bom, sinal. Muito busque bom. essas informações, né, que eu creio que um dos principais pontos inicialmente é buscar realmente informação, Bira, para perder o medo, sabe? E isso vem com uma velocidade assim assustadora. A Assustador. gente está conversando isso aqui, eu tenho certeza que na próxima live nós já vamos ter outros exemplos assim, né? E aí, Nelma está falando, quanto mais seletivos formos, né, mais seguros nós estaremos. Eu recebi uma interessante essa semana, do nada apareceu no meu celular uma estatística de quanto tempo eu usei. O que eu usei no Instagram, o que eu usei no WhatsApp, o que eu usei no e-mail, o que eu usei, né? E eu me assustei com o que eu tinha visto no Instagram. E olha que eu não uso o Instagram durante o meu trabalho, eu não fico lá acionando. Mas à noite a gente vai vendo aquelas brincadeiras, aqueles vídeos engraçados, e se você parar, você passa horas naquilo ali. Né? Então a gente tem que se disciplinar, e tudo bem que você veja por alguns minutos, mas a disciplina, né? Ela tem que ser constante, né? Então, Aristeu, assim, eu fico muito feliz em poder trazer você aqui. Eu gostaria que realmente tivesse as 500 pessoas, porque, como você falou, isso é uma forma da gente divulgar. Eu acho que a gente está contribuindo, né, de uma forma significativa, contribuindo assim, de uma forma positiva para que as pessoas tenham mais conhecimento, né, e possam contar com a gente. Né. Não vai ser a primeira, não é só a primeira, nós teremos outras ainda. Eu queria te convidar para a gente até ser um pouco mais direto, assim, abrir um chat GPT para a gente poder utilizar, fazer, mostrar como é que funciona, porque quando você me perguntou naquela hora lá, eu não utilizei ainda. E eu queria, né? Eu queria não, vou fazer isso aí, né? E aí você perguntou assim, o que é? Eu disse a falta de conhecimento. Eu escrevi naquela resposta lá para você, né? A falta de conhecimento. Então, eu não sei se alguém tem mais alguma resposta aí, gente, alguma pergunta, gente, para a gente aproveitar o Aristeu. Realmente é um momento fantástico aí que pode estar ajudando a gente nesse tema, e tenho certeza que ele vai contribuir ainda de forma significativa. Sim. Falando nisso, está acabando o prazo do imposto de renda. Está muito mais fácil fazer do que antigamente, e os dados, se você tiver lá a assinatura digital, já vem tudo ali. E em breve o imposto de renda, quando você fizer as compras, já vai estar tudo lançado para você. A ferramenta que a Receita tem hoje para cruzar informações, quem usa cartão de crédito um do outro, daqui a pouco ela vai ver por que você usa tanto cartão de crédito, de onde está vindo o dinheiro. Então, assim, tudo isso vai contribuir. Outro assunto que eu vou depois trazer para vocês, que às vezes a gente usa o cartão de crédito da gente para terceiros, para empresa, e aí ela não quer saber, ela quer saber que você gasta por mês aquele valor de cartão de crédito. Então, até isso é uma inteligência artificial que está pesquisando o seu consumo. Se você usar os aplicativos do banco, você vai ver lá que a maioria dos bancos já diz o extrato, quanto você gastou de alimentação, quanto você gastou de lazer, e aí existe um percentual daquele que você tem que gastar de lazer e daquela reserva de emergencial que você tem que ter. Né? Botaram aqui, poderíamos ter a live de inteligência artificial parte 2? Com certeza, Karine. Eu acho que tem que ter. Gostaria muito que vocês divulgassem isso aí. E assim, eu não fico triste porque tem pouca pessoa não, sabe, Aristeu? Eu fico triste porque as pessoas deixaram de se informar. Né? Então a gente vai deixar gravado aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Aristeu quer fazer mais algum comentário? Estamos chegando, acho que é uma hora aí já de... Queria agradecer, Bela. Queria agradecer realmente, né, pela oportunidade, né, de você ter me convidado para essa live. Eu realmente nunca me preocupo com quantidade, né? Sempre eu coloco na minha mente que as pessoas que estão são as que deveriam estar. Interessante. Né? Então, por experiências que eu já tive em outros casos nesse sentido, sabe? E realmente essa preocupação que a gente deve ter. Para vocês que estão aqui, você que nunca usou o ChatGPT, eu estava fazendo uns testes, sabe, de automação, de integração do ChatGPT com o Instagram. Tá? Então fique ligado no meu canal aqui, que eu vou fazer um post, né, e você vai escrever nos comentários e aí vai mandar uma mensagem para o seu direct, e aí você vai poder mandar uma mensagem para o ChatGPT e ver como que ele responde e tal. Então você vai poder ter uma experiência de como ele funciona, mesmo sem acessar a plataforma direto lá, tá? Mas fique ligado que
Tem vídeos, eu tenho um vídeo no meu YouTube, mesma coisa, Aristeu Duarte, não é AI.Aristeu, enfim, entra aqui no Instagram, tem todos os links lá. Tem um vídeo de como entrar no chat GPT lá também, como criar a sua conta e tudo mais. Mas eu queria deixar a última frase aqui, Vilela, que eu ouvi muito interessante, sabe, de Paul Tudor Jones, é um investidor dos Estados Unidos lá, e ele fala o seguinte: nenhum homem é melhor do que uma máquina, e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, é essa questão realmente. Repito, nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, a gente tem que saber como usar realmente a ferramenta a nosso favor. Então, tendo cuidado com os riscos e tal, mas sempre realmente procurar fazer coisa nova, né? O que, que ela pode me ajudar e o que, que eu posso fazer muito mais com isso, né? E obrigado de novo. Obrigado a todos que estão Aristeu, aqui. eu é que tenho que agradecer, muito obrigado aí, contribuiu demais. Tenho certeza que a gente está agradando assim, a Deus com isso, levando a nossa Amém. informação para dar a essas pessoas um pouco mais de conhecimento dentro daquilo que a gente pode dar, né? Então, assim, excelente. Obrigado a você aí que participou, Obrigado. contribuiu, mandou mensagem. E até breve. Até a próxima aí, que é a Inteligência Artificial Parte 2. Tá bom? Como eu sempre falo, Valeu, gente. abraço. Abraço.